paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, em especial os meus amados irmãos aqui de São Bernardo do Campo, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui o setor 29, cujo nosso pastor é o pastor Heloísio Viana, e estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco mais da Palavra do Senhor. Como eu já disse na outra aula, independente de estarmos em isolamento e essa quarentena provocada por a questão do vírus, do coronavírus, mas isso não nos impede de estudarmos a Palavra do Senhor, né? Aliás, muito pelo contrário, isso, como estamos em casa, alguns em home office, nós temos até mais tempo de estudarmos e nos aprofundarmos um pouco mais na santa e gloriosa Palavra de Deus, que tanto nos edifica. E cerramos um trimestre passado, cujo nosso comentarista era o pastor Claudio Honor de Andrade, um dos consultores da nossa casa publicadores, a CPAD, né? E era um trimestre temático, qual falamos da doutrina do homem, a antropologia teológica, falando da origem, queda e redenção do homem, né? Encerramos o trimestre passado e hoje começamos um novo tema, um novo trimestre, o segundo trimestre de 2020, abordando o tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa aqui é a nossa revista desse trimestre e nós vamos começar com a primeira aula. A primeira lição é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Uma vez que todo esse trimestre desse tema será abordado estudando, né, a carta aos Efésios. Portanto, um trimestre bibliológico, onde estudaremos a carta aos Efésios. Uma das 13 cartas do apóstolo São Paulo, né, cujo escreveu 75% do Novo Testamento, né? E vamos tratar acerca da Igreja de Cristo, né? Não é a nossa igreja apenas, né? Com a nossa igreja, que nós costumamos dizer, como uma igreja local. Nossa igreja, por exemplo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós temos como pastor presidente o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas a igreja que trata o tema dessa lição é a igreja num todo, é a igreja de Cristo, é formada pelo corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, o corpo de Cristo. E é disso que nós vamos tratar nesse trimestre. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos começar falando sobre o apóstolo Paulo, né? Também conhecido como Saulo, Paulo, né? Nós vamos explicar isso. Porque o nome, na verdade, do apóstolo, o nome é Saul, né? No hebraico, o nome é Saul, que significa solicitado, provavelmente em homenagem ao rei Saul, uma vez que Saulo era da mesma tribo do rei Saul, né? E no grego o nome pode ser dito como Saulos, que é o que mais conhecemos, né? E significa, né, solicitar. No entanto, Paulo também tinha um nome romano, porque Paulo também, além de judeu, era cidadão de Roma. E o nome romano de Paulo era Paulus, né? Que significa baixo, pequeno, curto, né? E por quê? Paulo nasceu em Tarso, portanto judeu, né? Mas os seus pais eram ricos comerciantes e adquiriram a cidadania romana. Dessa forma, então, Paulo, por direito de nascimento, herdou a cidadania romana dos seus pais. Portanto, Paulo era romano também de nascimento, por ius sanguíneo. Nos direitos nós costumamos dividir em ius soli e ius sanguíneo, né? Que são duas formas de aquisição de cidadania, direito de cidadania, de nacionalidade, né? Por quê? Ius sanguíneo, ele adquiriu essa cidadania por hereditariedade, direito dos pais, por sangue. Como seus pais eram romanos, ele adquiriu também a cidadania romana por nascimento. Bom, vamos lá, interessante ainda que em todas as cartas de autoria do apóstolo Paulo, ele se identifica como Paulo e não como Saulo, né? Muito provável porque ele estava evangelizando os gentios, né? Nós temos os judeus e todos os outros povos, né, são os gentios, somos nós, os gentios.
E Paulo estava evangelizando os gentios, portanto, provavelmente, talvez ele tenha se identificado por conta disso, pelo seu nome romano de Paulo. Bom, é interessante ainda, né, o tema dessa lição, a igreja eleita, vai tratar então, portanto, da igreja de Cristo, né? Nós vamos ver que a igreja de Cristo não é um local, não é a igreja local em si, o templo, né? Ou a igreja, alguma denominação, como nós já dissemos aqui. E sim, nós somos a igreja de Cristo, que estamos unidos e reunidos, né, para glorificar, exaltar e evangelizar aqueles que ainda não fazem parte de tão gloriosa igreja de Cristo. Amém? Nós veremos aqui a constituição da igreja, bem como a estruturação nesse trimestre e a vida de seus membros. É isso que esse trimestre vai tratar nessa carta, que é a carta aos Efésios. Muito bem. Então, essa primeira aula é uma aula um pouco mais teórica e trataremos inicialmente dos aspectos históricos e estruturais dessa carta, bem como a visão geral apresentada, né, do trimestre. Essa carta aos Efésios é considerada a coroa dos escritos de Paulo, né? É uma carta de suma importância à Igreja de Cristo. Ela foi escrita provavelmente entre o ano 61 e 62 depois de Cristo, né? Paulo muito provavelmente estava preso nesta época, né? Ele era provavelmente preso em Roma, a primeira prisão de Paulo em Roma, né? Podemos ver que ele estava preso na própria carta, no capítulo 3 de Efésios, né? No versículo 1, Paulo se cita como prisioneiro de Jesus Cristo. Também no capítulo 4, versículo 1, o preso do Senhor. E Paulo, ainda no capítulo 6, versículo 20 de Efésios, traz como embaixador em cadeias. Então, nós temos a ideia de que provavelmente Paulo estava preso quando escreveu essa carta, a primeira prisão de Paulo. Essa carta foi levada por Tíquico. Nós podemos ver isso em Efésios 6 e 21. Amém, meus amados irmãos? Bom, adentrando a lição desse trimestre, que vai trazer essa carta aos Efésios, a saudação aos destinatários, esse primeiro panorama, essa visão geral sobre a carta de Efésios, né? Nós vamos falar um pouco do contexto histórico, social da época, né? Essa igreja a igreja de Éfeso, né? Que se localizava na cidade de Éfeso, por isso o nome, né? Que foi uma cidade fundada em mais ou menos 1050 a.C. Ela tornou-se um centro político e religioso, comercial muito importante na época, né? Na Ásia Menor. Hoje, atualmente, o país da Turquia. Mas é interessante que ela era uma cidade muito grande, né? Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no Mar Egeu, né? E a sua via principal, inclusive, era muito pomposa, né? Era pavimentada em mármore e as colunas dos dois lados ambas com os dois lados eram trabalhadas na sua via principal, né? Foi uma grande metrópole, né? E uma vez que o Império Romano, na dominação do Império Romano, por muitos anos a cidade de Éfeso foi considerada a segunda maior cidade, depois apenas da capital, que era a própria Roma. Na época dessa carta, provavelmente tinha cerca de 300 mil habitantes nessa cidade. Então era muita gente, né, meus amados irmãos? E possuía também o maior anfiteatro do mundo naquela época, né? Que tinha capacidade para cerca de 25 mil pessoas. A diferença, apenas por curiosidade, a diferença de um teatro para um anfiteatro é que no anfiteatro nós temos o público dos dois lados. Normalmente o anfiteatro ele é redondo, né, arredondado, assim como é o Coliseu, né, forma oval ou arredondado, né, circular. Outro sim, Éfeso também abrigava um grande templo, cuja era a atração da cidade, que era o templo de Ártemis, a deusa Diana, deusa da fertilidade. Então, por conta desse templo, era uma cidade extremamente idólatra, né? Esse templo é um templo muito bem construído, né? Adornado, aliás,
é um templo muito bem trabalhado em mármore, né? E é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Pela sua construção. Paulo teve grandes dificuldades em pregar nessa cidade, principalmente por conta desse templo, uma vez que esse templo ele tinha por base a economia da cidade, né? Aliás, a economia da cidade tinha por base esse templo, né? Onde muitos turistas iam para ir ao templo, né? Tinha-se, inclusive, um comércio muito grande de nichos de prata vendidos no templo, onde os moradores ficaram alarmados quando Paulo começou a pregar contra a idolatria. Isso está em Atos 19, no capítulo 19, versículo 27 ao versículo 29. Nós podemos ver bem isso lá. Paulo evangelizou essa região de Éfeso durante 3 anos. Foi provavelmente o lugar que Paulo ficou mais tempo ali evangelizando, né? E quando chegou ali, Paulo encontrou alguns irmãos, alguns discípulos, batizou eles em águas e conduziu eles ao batismo no Espírito Santo, né? Também Atos dos Apóstolos 19, versículos 5 a 7. Superada essa parte, meus amados, vamos falar um pouquinho da carta, efetivamente, aos Efésios. Essa carta vai falar, como nós já dissemos, da igreja eleita, a igreja escolhida. Eleita quer dizer escolhida. Deus escolhe, meus amados irmãos. Deus escolhe. O nosso Deus, ele estabelece parâmetros para o que é errado e o que é certo, né? E através disso ele faz escolhas, né? E Deus quis salvar o homem. Deus escolheu salvar o homem por meio de Jesus Cristo, né? Nós podemos ver isso logo no início da lição, em Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Deus escolheu salvar o homem na pessoa de Jesus Cristo, para que fôssemos em Cristo santos e irrepreensíveis diante do Pai em amor. Certo, meus amados? Então essa escolha foi dada antes da fundação do mundo, uma vez que Deus ele é onisciente. Amém, meus amados irmãos? Então, eu quero ler aqui, antes de qualquer coisa, de continuarmos, eu quero ler o texto áureo da nossa revista, que se encontra aqui no livro de Efésios, né, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então, fica aí para a nossa meditação. A igreja, meus amados irmãos, bem sabemos, nós, não são apenas a parede, o templo em si, a igreja. Isso não é a igreja, isso nada mais é do que o templo, né? Ou mesmo a igreja também não é a organização religiosa X, ou a igreja é uma organização religiosa Y. Não, a igreja não é nada disso. A igreja somos nós, escolhidos por Deus, né? Formamos a igreja de Jesus Cristo. Numa época como essa, fica mais interessante ainda abordar essa questão, né? Muitas vezes que estamos acostumados a sermos religiosos, né? A nos encontrarmos, de certo modo, socialmente, né? Nós nos reunimos ali em um espaço físico, né? E com a mesma missão, né? Estamos ali sempre. Mas o que importa é que continuamos, mesmo sem estarmos reunidos nesse espaço físico, a nossa missão de levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Amém? Porque isso é a missão da igreja, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus amados? Então é bem isso. Naquele dia a igreja, meus amados, quando houver o arrebatamento, a igreja sairá de dentro da igreja, né? Ou seja, aqueles que realmente são salvos, que têm um compromisso, que não são apenas religiosos, que vão por ir e voltam para casa, mas que têm um compromisso diante de Deus, que são verdadeiros salvos em Jesus Cristo e seguem a Jesus Cristo, esses que formam a igreja de Cristo sairão e serão arrebatados nas nuvens. Amém, meus amados irmãos? Então, é interessante.
E é lógico que a responsabilidade como membros da igreja local, inclusive, nós temos nossas responsabilidades, nós vamos à igreja, não podemos deixar de ir à igreja, né? Hoje nós temos uma grande porcentagem aí que são chamados desigrejados, né? Aqueles que já deixaram de ir na igreja. Não, Jesus instituiu a igreja. Jesus nos manda, inclusive, a celebrarmos a Santa Ceia, que é lembrarmos a morte de Cristo, foi o único culto instituído por Jesus. Então a igreja ela existe e nós devemos ir, nós temos nossas responsabilidades, principalmente numa época como essa, muitos se esquecem da responsabilidade que tem com a igreja, mas nós temos nossa responsabilidade com a igreja, porém a salvação em si é um dom gratuito de Deus. Amém, meus amados irmãos? Por meio de Cristo Jesus que morreu por nós. Mas para ficar claro, no entanto, essa questão de escolha, porque nós vamos ter uma lição, inclusive, que vai abordar essa questão de predestinação, né? E isso será tratado com mais afinco nessa lição, mas para não haver erros, para não haver aí dúvidas acerca disso, né? Nós bem sabemos que nós possuímos o livre-arbítrio, inclusive está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. O ser humano tem liberdade de escolha dada por Deus. O ser humano não é um robô controlado, ele tem livre-arbítrio, livre escolha, né? Então, para ficar claro, entendermos melhor essa questão, quando Paulo diz acerca de que somos eleitos por Deus, né? Que não quer dizer que Deus escolhe individualmente alguma pessoa para ser ou não ser salva, né? E sim, Deus escolheu a sua igreja. Amém, meus amados irmãos? Que está em Cristo, tá? E em Cristo sendo santa e irrepreensível diante de Deus em amor. Já que só por Jesus Cristo é que nós temos a salvação. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Então Jesus é o nosso único caminho. Através de Jesus somos salvos. Deus escolheu este povo. Deus escolheu a igreja salva em Cristo Jesus. Mas nós só podemos fazer parte desse povo se escolhermos fazer. Então, por livre-arbítrio, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, nós aceitamos e cremos que Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E escolhemos, então, adentrar este povo eleito. Escolhemos entrar, fazer parte desse corpo de Cristo, da igreja santa e irrepreensível. Amém, meus amados irmãos? Então, quem crer em Cristo fará parte deste povo escolhido. Sendo assim, a eleição ela é cristocêntrica. Né? Só se dá por meio de Jesus. Após a aceitação, tornamos-nos escolhidos dele. Amém, meus amados? Isso deixa claro, não resta dúvida sobre isso. Né? Sendo ainda o próprio Cristo o primeiro eleito de Deus. O primeiro de todos os eleitos. Né? Mateus 12 e 18 nós podemos ver bem essa questão. Para finalizar, a predestinação em si, dita por Paulo, se trata do que acontecerá com essa igreja, com esse povo que decidiu, por vontade própria, se entregar a Cristo, tornando-se seu povo escolhido. Então, meus amados irmãos, quando se fala da predestinação, aí está falando desse povo. O que acontecerá com esse povo escolhido, que se tornou escolhido por escolher a Cristo. Certo, meus amados irmãos? Bom, para finalizar é isso, né? E não aos demais, uma vez que a vontade de Deus é que todos se salvem em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, o que quer dizer isso? Nós podemos ler em 1 Timóteo 2, e versículo 4, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas as pessoas têm livre-arbítrio de escolher se querem fazer parte desse povo eleito ou não. E a predestinação se trata do que acontecerá com este povo eleito. Amém, meus amados? Tudo isso está na epístola de Paulo aos Efésios, uma vez que trata da revelação do propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. O evangelho está sendo pregado e é dado a todos quanto aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o poder de fazer parte desse povo eleito e ser chamado filho de Deus.
Amém? Somos coerdeiros com Cristo e filhos de Deus quando decidimos fazer parte deste grande povo. E essa carta é interessante, ela é escrita num momento de tribulação. Paulo estava muito provavelmente preso, pelo que nós vimos na própria carta de Paulo, né? E é resultado da vida de oração do apóstolo Paulo, mostrando um rico transbordar, literalmente isso, um rico transbordar da revelação divina. Isso mostra o que? A intimidade que Paulo estava com Deus. Paulo estava em oração, Paulo estava em aflição, e Deus o inspirou a escrever esta carta. Assim, logicamente, toda a Bíblia, parte do canon sagrado, é inspirada divinamente por Deus, né? Mas nós vemos isso de forma muito contundente nessa carta de Paulo aos Efésios, né? O grande propósito dessa carta é trazer crescimento espiritual da fé no amor e na sabedoria, nos levando a viver uma vida digna do Senhor Jesus. Certo, meus amados? O fortalecimento em fé, o alicerce espiritual na redenção por meio de Cristo Jesus, falando à igreja e a cada crente. Essa é a visão dessa carta. De forma geral, nos dá duas grandes lições, nos traz essa carta de Paulo aos Efésios, né? A primeira é que somos redimidos por Cristo Jesus. E a segunda é que, como nós, redimidos por Cristo Jesus, podemos e devemos viver por meio de Cristo Jesus. Então, a primeira lição é que nós somos redimidos através de Cristo. E a segunda é que, como nós, redimidos por Cristo, devemos viver. Então, essas são as duas grandes pontos centrais dessa carta, né? A divisão, aliás, é até interessante, né, que a expressão em Cristo aparece 106 vezes nas cartas paulinas. Em especial na carta aos Efésios, na qual nós estamos estudando, aparece 36 vezes, mostrando que toda a bênção espiritual e ainda todos os aspectos práticos da vida relacionam-se com estar em Cristo. Amém? Bom, seguindo adiante, a carta ela pode ser feita algumas divisões para facilitar o nosso estudo, divisões práticas. Então ele começa com a saudação, saudando o povo, né? Os irmãos em Cristo, né? E aí a primeira divisão é da doutrina basilar do Evangelho, que é a redenção do crente em Cristo, né? Que é a preeminência, ou seja, a superioridade de Cristo, né? Na redenção. Sem Cristo não há redenção, né? A superioridade na participação do crente e a superioridade na concessão do Espírito Santo, né? E a oração pela iluminação espiritual do crente. O crente é através da oração que encontra a direção a ser seguida, né? Ainda nessa primeira parte, nós temos uma outra divisão que é o resultado da redenção em Cristo Jesus, que liberta-nos do pecado e da morte e nos dá nova vida em Cristo, né? Nos reconcilia com os que estão sendo salvos, né? Une em Cristo numa só família. Então a igreja forma uma família em Cristo Jesus, né? Revela a sabedoria de Deus através da igreja, né? E a oração pelo êxito espiritual dos crentes, dos cristãos. Amém, meus amados? E aí a segunda parte, né, que são instruções práticas, literalmente, né, a vida do crente. Eu falei, como esse crente deve viver depois que ele passou a se tornar um cristão, né? Como ele deve viver? E aí a nova vida do crente, em harmonia com os propósitos de Deus. A vida do crente deve estar sempre em harmonia com os propósitos de Deus para a vida, a sua vida, né? E para a igreja, os propósitos de Deus para a igreja. Uma nova vida de pureza que o crente deve viver, vivendo como filhos da luz. Como faremos para viver como verdadeiros cristãos, né? Cautelosos e cheios do Espírito. O cristão ele deve ser cauteloso e cheio do Espírito Santo, né? Uma outra divisão dentro das instruções práticas é o relacionamento familiar do crente.
com a esposa, com seus filhos, pais, maridos, servos e senhores. Como deve ser a relação no âmbito familiar, a relação com os outros, as relações interpessoais do cristão. Paulo vai tratar isso na carta aos Efésios. Né? E por fim, a guerra espiritual que o crente vive todos os dias. Né? O nosso aliado nessa guerra é o próprio Deus. Né? Nosso inimigo é Satanás e suas hostes. E o nosso equipamento é toda a armadura de Deus. E por fim, Paulo conclui essa carta. Então essas são as divisões da carta aos Efésios, para facilitar o nosso estudo. E nós veremos toda essa carta, todo esse estudo, na nossa lição desse segundo trimestre de 2020. Paulo vai mostrar então na sua carta, como nós já abordamos, né, que a redenção ela provém de Cristo Jesus. Em virtude do amor de Deus, que amando a nós incondicionalmente, deu o seu Filho unigênito. Nós já vimos aqui que unigênito quer dizer único daquela espécie, para que nós tivéssemos redenção. Para que através da morte e ressurreição de Cristo nós pudéssemos ser salvos. O derramamento de sangue, porque sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Cristo foi uma vítima inocente, não foi achado nele pecado. Portanto, através do derramamento de sangue de Jesus Cristo, nós podemos obter perdão e pagamento, né, para os nossos pecados. Deus nos pagou, nos livrou, nos comprou literalmente através de Jesus Cristo e seu sangue. Amém, meus amados? Jesus nos comprou e nos livrou de todo o pecado. Então isso, meus amados irmãos, primeiramente, isso nos mostra, a redenção nos mostra uma coisa muito importante na nossa doutrina. Isso é feito por graça. E graça, meus amados irmãos, é favor imerecido. É aquilo que você efetivamente não merece, mas Jesus te dá. Ele morreu mesmo que você não merecesse. Né? O apóstolo Paulo aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, através do seu sangue, nos redimiu e nos reintegrou, nos reconciliou com Deus. Certo, meus amados? Então, não é pelas nossas obras. Não adianta nós queremos ser salvos pelo nosso próprio mérito. E isso é importante. Eu ouvi um estudo muito interessante esses dias, em que falava sobre o pecado e o ciclo do pecado, em que dizia o seguinte, literalmente, que quando nós pecamos, às vezes nós ficamos se martirizando, né? E ficamos, meu Deus, mas eu sou cristão, salvo, não posso pecar, eu tenho que me evitar ao máximo, eu não consegui, eu pequei novamente, porque o pecado ele é um ciclo, né? E isso, irmãos, é muito ruim para nós. Primeiramente porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado. Nós vamos falar isso aqui ainda. Mas não só por isso, meus amados irmãos, mas porque quando nós ficamos nos martirizando, dizendo que nós pecamos e que nós não somos merecedores, e meu Senhor, eu pequei, e agora, e nos culpando excessivamente, não que não somos culpados, nós somos, mas isso, irmãos, é algo ruim, porque isso não é pelos nossos méritos. Nós pecamos e caímos, sim, Jesus nos reconcilia. Nós somos justificados em Cristo. A salvação está em Cristo, não é mérito nosso. Então não adianta nós nos culparmos e ficarmos nos martirizando como se nós quiséssemos merecer a salvação nesse aspecto, porque nós não merecemos. Ela é favor imerecido, é graça, né? E ela vem através de Jesus Cristo. Então Jesus é poderoso para perdoar de todos os pecados. Amém, meus amados? E como já mencionamos, a segunda parte importante é como devemos viver. E é isso que nós vamos também tratar nesse trimestre, como nós, os salvos em Cristo Jesus, devemos viver, que fazemos parte dessa igreja de Cristo. Como dissemos já na outra aula, nós somos cristãos agora, e cristão nós já vimos que o significado da palavra cristão é como pequenos Cristo, ou aqueles que se parecem com Cristo. Então, como cristãos deste modo, não podemos mais viver da mesma maneira que vivíamos outrora, né? Mas nós temos que procurar viver como Jesus viveu, né?
tendo o caráter de Cristo. Como já disse o próprio apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, o capítulo 2, versículo 20, é muito conhecido, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Espírito de Deus, do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, meus amados irmãos, já estou crucificado com Cristo. Aquele velho homem ficou ali atrás, ele foi sepultado. Agora eu sou um novo homem, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas em Cristo, portanto temos que andar em novidade de vida. Não podemos ter os mesmos costumes e viver do mesmo modo, o mesmo modus em que vivíamos antes. Certo? Então, isso não quer dizer que nós seremos perfeitos. Nós não vamos mais errar. Agora eu sou crucificado com Cristo, não erro mais, não peco mais. Não é isso. Nós somos pecadores, somos seres humanos, somos feitos de carne e osso e ainda pecamos. Mas diferente de antigamente, nós não vivemos mais na prática desses pecados. Né? Lembrando que para aqueles que pecarem, mesmo sendo cristãos, Jesus continua aí. E nós continuamos sendo perdoados através do sangue de Cristo. Certo, meus amados irmãos? Então, nós não podemos mais ver na prática do pecado. É preciso seguir os passos de Cristo, como eu já disse aqui, em seus passos, em os passos de Jesus. Né? Nossos passos, aliás, o que Jesus faria em nossos passos? O quê? Em seus passos, o que Jesus faria? Então, muitas vezes, quando nós tivermos que tomar alguma decisão ou fazermos alguma coisa, paramos e pensemos. Em meus passos, neste momento, nessa decisão, o que será que Jesus faria? É isso que nós devemos pensar como cristãos. Amém? Então, nós não podemos mais viver na imoralidade, não podemos mais viver na corrupção, não podemos mais viver na maldade. Muito pelo contrário. Agora nós vivemos em novidade de vida e temos que ter o caráter, os aspectos de Cristo, procurar seguir a Cristo e procurar sermos imitadores de Cristo. É isso que Paulo também fala em outra de suas cartas. Sejamos imitadores de Cristo. Amém? Então, o plano eterno de Deus foi consumado com Jesus. Né? E aí foi instituída a igreja de Cristo, o qual Cristo Jesus é a cabeça. Nós podemos ver isso bem em Efésios 1:22, Efésios 4:15 e Efésios 5:23. E nós somos os seus membros, formamos o corpo da igreja de Cristo. Podemos também ver isso em Efésios 1:23, 4:12 e 5:30. Né? E como corpos e membros bem ajustados de Jesus, nós não fazemos aquilo que nós queremos mais, mas Cristo, sendo a cabeça, nos orienta. Sua mão não bate no seu rosto, né? Por quê? Porque ela obedece um comando. Então Jesus é o cabeça da igreja, o comandante. E nós não fazemos mais aquilo que queremos, mas seguimos o comando de Jesus Cristo. É isso que nós devemos como cristãos fazer. Amém? Bom, o Espírito Santo do Senhor é quem nos guia, quem orienta, quem unifica a igreja de Cristo. E é interessante que o Espírito Santo foi nos dado como penhor, ou seja, o Espírito Santo de Deus foi nos dado como garantia, né, da salvação em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse, né, ele foi nos dado como consolador, né, que Jesus não nos deixaria sozinho, o Pai enviaria-nos um consolador. O próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está em nós através do Espírito Santo, que nos exorta, que nos ensina, que nos fala, que convence o pecador das suas maldades, do seu pecado. É o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, o Espírito é o Consolador. Né? O ministério do Espírito Santo hoje ele é um ministério diferenciado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, habitava em determinada pessoa, agia, fazia a obra que Deus havia proposto a ser feito e depois ele se retirava daquela pessoa em específico. Hoje não, todos nós podemos ter acesso ao Espírito Santo.
Amém? O Espírito Santo hoje, ele está aberto a todos. Então, uma vez que você ouviu a palavra de Deus, você vai ter o Espírito Santo em ti, ele vai te convencer do pecado. Se você aceitar Jesus, ele vai fazer morada permanente. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Certo, meus amados? Então, isso é muito interessante. E nós, então, como cristãos agora, devemos andar em espírito. Ou seja, não somos mais carnais. Não devemos mais fazer a nossa vontade, a vontade da carne, os nossos desejos desenfreados, as concupiscências, né, que são esses desejos desenfreados. Nós devemos agora, a partir de agora, andar em espírito, né? Temos um novo estilo de vida. Vivemos em unidade, em comunhão no Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Até a nossa vida familiar e conjugal, ela deve ser diferente. Devemos lutar contra o mal. E costumamos dizer que não é fácil. Obviamente isso não é fácil. E a nossa maior dificuldade, meus irmãos, falam-se tanto das hostes do mal. Sim, isso é muito complicado. Mas a nossa maior dificuldade é negar o nosso próprio eu. Jesus disse, aquele que quer seguir, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É difícil, e o mais difícil, eu diria, que é negarmos a nós mesmos. Negar o nosso eu, a nossa vontade, o que nós queremos. E é isso que a Bíblia nos ensina. Que agora nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Nós temos que procurar fazer aquilo que Cristo quer que façamos. Certo, meus amados irmãos? Então, não é fácil, né? O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, que não faço aquilo que quero, né? Mas aquilo que não quero, isso eu acabo fazendo. Vamos ler rapidamente em Romanos, capítulo 7, versículo 12 até o versículo 25. Eu acho interessante essa leitura. Tendo o caráter de Cristo, como disse o próprio apóstolo Paulo, né? Vamos ler aqui, deixa eu só achar. Aqui. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Porque o salário do pecado é a morte, meus amados. A fim de que pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Né? E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É difícil. Lutar contra nós mesmos é a coisa mais difícil. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, meus amados irmãos, para resumir, eu não vou ler tudo, mas é difícil fazer aquilo que nós queremos. Nós queremos fazer o bem, nós queremos fazer aquilo que devemos fazer como novas criaturas em Cristo, mas nós não fazemos totalmente, porque o pecado que habita em nós, as nossas vontades, os nossos desejos, nós estamos constantemente lutando contra nós mesmos. Mas que possamos em Cristo Jesus ser santificados e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Amém? Bom, por fim, como bem disse o nosso comentarista, a carta de Paulo aos Efésios vai conter uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã. Ou seja, tudo quanto Deus fez
e o que espera que a igreja assim faça. A salvação requer que vivamos em santidade. Isto é, separados do mundo. Santificação é separação. Mas não quer dizer que nós vamos nos separar do mundo fisicamente. Obviamente é impossível isso. Nós estamos aqui, não devemos nos isolar, não é isso. Muito pelo contrário, devemos sair no mundo e pregar o Evangelho de Cristo. Certo? Mas Jesus nos alerta que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo, né? No sentido de que não devemos mais fazer aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo quer que façamos, mas que façamos agora a vontade do Pai. Certo? Então essa é a grande novidade. É o que Deus quer. Isso que vai tratar a carta de Paulo aos Efésios, né? Repito, é uma jornada árdua, extremamente árdua. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós iremos falhar. Mas Jesus é perdoador. A Bíblia nos fala dos nossos pecados, que Deus não se lembra dos nossos pecados por amor dele. E as nossas transgressões, elas são lançadas no mar do esquecimento. Então lembre-se, meus amados, para finalizarmos essa pequena aula, esse pequeno estudo da palavra do Senhor, que Jesus Cristo é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Nós pecamos, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai. Que possamos vencer em Cristo Jesus, todos os dias, através dele. E que esse estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios possa nos ajudar a seguir plenos em Cristo, vencendo dia após dia. Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém.